Nós tivemos essa bênção, não é, de conhecer esse caminho tão maravilhoso de uma maneira triste, foi por necessidade mesmo. O nosso primeiro filho, né, imagina, a gente não tem tanta habilidade para cuidar de criança, mas ele nasceu com sérias dificuldades. Ele tinha problema no ouvido médio de inflamação, tinha surdez, neurosensorial e ainda um problema cardíaco, um estreitamento de válvula, que impedia que ele pudesse estar ativo o tempo todo. E então ele, nessa situação, nos obrigou a procurar um caminho diferente, né? Porque os tratamentos convencionais eram antibióticos e ele estava tendo crescimento prejudicado por esse tratamento convencional. E nessa situação eu recebi o livro Conselho sobre Regime Alimentar. Imagina, eu não conhecia. Nesse livro eu fui compreendendo ali o que é doença, o que é saúde, né? E que existia um outro caminho, esse caminho da natureza. Quando ele teve a próxima crise, né, febre alta, aquela situação toda, nós compramos uma caixa de cenoura orgânica, uma centrífuga, fomos para um sítio e ali era suco de 3 em 3 horas, passeio ali naquele sítio maravilhoso. Para nossa surpresa, aqueles processos que demoravam tanto, rapidamente começaram a ceder. Já falando sobre a minha mãe. Minha mãe Então, eu vou falar sobre mim. Eu nasci com algum problema de saúde grave. A mãe teve reteura antes de eu nascer. Muitas infecções no ouvido, no osso e problema no coração. Meu pai era pastor, acredita. Ele é minha mãe, estudando seu livro chamado Porta Governo sobre regime alimentar. Então, nosso interesse começou lá na necessidade, buscando os recursos tradicionais, não vendo as respostas, não é? Ali, e lendo na revelação, dizendo que tem outro caminho, uma maneira de dizer, né? Experimente esse outro caminho. Não é? E os irmãos então começaram, mas o meu filho tem isso, será que esse tratamento também daria benefício? Aí estávamos agora com uma agenda, tínhamos que ter uma agenda para atender. Então nós pegamos a cama das crianças e colocamos na nossa. E o quarto das crianças foi adaptado, colocamos uma banheira, ganhamos. Então nós ganhamos muita coisa. Então as pessoas que precisavam de banhos, os parentes traziam para nós os eucaliptos, as alfafas, as ervas para esse banho. Nos ajudavam ali, às vezes ficava uma semana. Mas essa ajuda que nós tínhamos era dos parentes, né? Mas a nossa casa foi adaptada para isso. E a gente acreditava, porque a gente tinha visto o resultado no filho, não é? Tinha visto o resultado na Elisa e tinha visto o resultado em mim. E aquilo nos levou a ajudar a minha irmandade, e a gente via resultados acontecer, fabuloso. E não foi planejado, é assim, você atende um caso, a pessoa recupera, atende outro, aí ele traz outro, mas teve a oportunidade de chegar assim, uma Kombi com 10, 12 pessoas. O plano original de Deus era esse, que os membros da igreja se convertessem à mensagem, né, de saúde e fossem os instrumentos para levar a mensagem a centenas, a milhares de pessoas, né? Banho, alergia, marro, tipo terra, pichura com cebola e fubá, tudo. Ela fez doce também, para o ouvido, tratamento, os dois. E todo dia à noite, para dormir. Então, suco de fruta, comida natural, muito gostosa, minha mãe fez, muito boa, tudo natural. Aí nós estávamos ali recebendo esse grupo de pessoas e recebemos um chamado. Quando recebemos esse chamado, os irmãos desse local nos disseram, olha, vocês vão embora e agora como é que nós vamos ficar aqui? Você não podia escrever para nós um esquema assim das doenças mais, né?
comuns aqui desse local, dessa igreja, para nos ajudar. E eu então falei, tá certo, comecei a escrever. Mas aquele escrito começou a ficar um pouquinho mais, quem sabe, sofisticado, né? Não tão simples. E aí foi o primeiro livro. Ele deu o primeiro livro, O Viva Natural, que era muito simples. Não foi feito com a intenção de ser um livro. Era só para ficar ali ou alguma coisa registrada para facilitar ali para os irmãos. E fui melhorando. Minha mãe me ensinou a falar e, né, e o lábio. Eu sou deficiente auditivo. Eu leio seu lábio, você fala, sabe? Então, graças a Deus, minha mãe ajudou muito. Que eu aprendi antes, não falava, não ouvia. Então, hoje, eu aprendi muita coisa. Eu comecei a ler os nossos livros, né, e realmente ali estava bem claro, né, o que nós deveríamos estar fazendo, né. Eu, pelo menos, tive na mente que a gente deveria fazer alguma coisa desse sentido dentro da obra. Até aí era uma coisa muito pessoal minha, né? Mas aí alguns outros médicos também tinham já algumas ideias assim e tal. Então, enfim, nos juntou ali. Como eu era o diretor do hospital naquela época, então eu incentivei algumas coisas, né? De fazermos palestras e ver a possibilidade de fazer algum tratamento ali dentro. E aí o pessoal da União, era o pastor João Wolff, o presidente da União, ele me procurou e falou, Sidonil, tem um pessoal lá no Hospital Adventista que também está trabalhando, buscando, o Dr. Cruxa é o diretor lá do hospital, tem falado neste assunto, o que você acha que precisa acontecer? Eu falei, pastor, precisa ter uma clínica. Aí nós viemos e nos juntamos, então. A Elisa tinha lá as suas experiências e ela, então, começou a fazer algumas coisas. Nós nem conhecíamos, né, alguns tipos de envoltório com isso, banhos daquilo, etc. Né? Aí formamos esse grupo, assim, idealista, né? Aí gastava ali, depois do culto, 1 hora e meia por dia, tomando Espírito Profecia e lendo, estudando, né? E aí montou-se uma pequena comissão e começamos a procurar um lugar para fazer a clínica, mas não tinha um centavo, né? Não tinha um centavo. Só sabia que se estava escrito e se era para ser, ia acontecer. A gente começou a fazer propaganda e tal, panfletos para lá e para cá. Alguém fez um desenho de uma clínica lá e foi aí que nós, numa daquelas, apresentamos um projeto. Mas o fato é que fecharam o negócio. Fecharam o negócio. Um terço foi o Milton Afonso que deu, o outro terço foi a associação e o outro terço foi depois o Grupo Hospitalar Adventista e no fim deu certo, né? Sem dinheiro. O João Lotes foi o tesoureiro, ele era o administrador e não se assustou, né? Tantos milhões, tanto não sei o quê. Ele também era daquele, se Deus está falando, vai aparecer. Isso vai. Quando nós fomos nessa procura e tal, procura desse local, o pastor João Wolff mesmo recebeu uma carta de uma fisioterapeuta que possuía um local pensando em atender os pacientes dela. Mas parece que o esposo faleceu e ela então estava querendo vender aquilo. E na hora de apresentar o projeto, aí que o pastor falou, mas nós já temos uma pronta aí, não precisa nem fazer projeto. No final de um ano, apareceu a clínica pronta, né? E foi assim que aconteceu, de nós entrarmos assim na raça. Quando você olha a maneira normal como a estrutura da igreja funciona, de maneira normal, isso foi um milagre. E meu marido, o Dr. Cruxa, e eu, né, fomos os primeiros a termos a satisfação de colocar os pés nessa clínica. Quando chegamos aqui, ficamos encantados, né? Lógico, a clínica era bem menor, mas ela tinha 2.000 metros quadrados de construção e 60.000 metros quadrados de terreno, né? Uma estrutura que não precisou muita coisa para começar a operar. Então, quando chegou aqui na clínica, a Elisa já tinha uma experiência boa, só que nós ficamos fora. O pastor Sidonil saiu do hospital porque elegeram ele como departamental de saúde da associação. Então, eu fiquei durante um ano, eu fiquei sozinho. Sem ninguém aqui, né? Só eu. Nós não tínhamos um programa
como nós hoje temos, né? Isso aqui foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? A gente pegava assim como se fosse um hospital, mas começou com 1, 2 pacientes, nem me lembro mais, acho que 4 no primeiro dia. Pense isso aqui 40 anos atrás. E o Dr. Crusch, então, enfrentou como médico, trouxe gente para ajudá-lo, né? O Dr. Crusch sempre foi muito equilibrado no trato desses assuntos e científico, né? Ele estudava, ele sempre foi muito um analista, um profundo pensador, né? Um pensador, tomando o espírito para si e o que ele conhecia da ciência, né? Então isso nos dava segurança. Então não era um aventureiro. A gente não sabia se no fim do mês nós íamos poder continuar. Por quê? De onde nós íamos pegar dinheiro, né? Nós tínhamos, inclusive, aqui, uma época, muita nectarina. Colhíamos muita quantidade e ia lá na beira da rua vender nectarina lá, né? Mas nós estávamos dispostos a vender nectarina se fosse necessário, porque uma vez que nós colocamos isso aqui como sendo uma coisa que achávamos e achamos que Deus nos proporcionou essa oportunidade, nós não podíamos também agora dizer, isso não deu certo, isso não é chato, né? Estávamos aqui lembrando do nosso primeiro encontro com a Elisa Biasi e o pastor Sidionil. Foi num seminário lá em Jabaquara e no final nós tivemos um convite irresistível. A mamãe tornou-se então voluntária e passou anos envolvida lá no início da construção do centro de treinamento, buscando o terreno, a doação do terreno e também fazendo parte ativa, né, da impressão da primeira obra da Elisa Biasi, Vida Natural. Então, muitos voluntários fizeram parte, alguns, nós chegamos até a residir na casa deles e realmente eles são pessoas muito preciosas para nós e eu particularmente fui inspirada a fazer a medicina. Quando, há 35 anos atrás, mais ou menos, eu entrei em contato com o Centro de Treinamento de Cotia. Era um local onde o pastor Sidionil e a Elisa, eles ministravam cursos de final de semana. E eu fiz um desses finais de semana e a partir desse final de semana eu me mudei para lá e eu fiquei 9 meses nesse local. Tinha outros alunos, tinha outras pessoas aprendendo e nesses 9 meses nós tivemos muitas aulas, muitos profissionais nos ensinando, mas principalmente nós passávamos mais tempo com a Elisa e era o que mais me interessava, o que mais me encantava, porque eu queria aprender, eu queria essa vivência para mim, né? Eu nasci em uma família adventista. No entanto, na minha juventude eu passei uma experiência semelhante à do filho pródigo. Nessa época, um grande amigo insistia para que eu fosse assistir um curso sobre saúde, ministrado por um pastor e por sua esposa. E eu protelava, e meu amigo insistia. Até que, um final de semana, por ele, eu fui assistir o curso. E então entrei em contato de uma forma mais aprofundada com a mensagem de Deus para o nosso tempo. E o fato é que, ao final do curso, eu havia sido impactado e totalmente transformado em termos dos meus interesses e das minhas motivações. Foi o meio que o Senhor utilizou para me trazer de volta. Uma amiga me presenteou, me cedeu um livro, Viva Natural, um livro escrito pela professora Elisa. E era uma época que eu estava jovenzinho ali, de 20 anos, muito interessado em aprender sobre as questões de saúde, de estilo de vida, enfim. E aí, lendo aquele livro, que foi algo assim tremendamente importante para mim, mas no final daquele livro tinha um endereço. E aí, com aquele endereço, com aquele telefone, eu entrei em contato com o casal e busquei, né, a companhia deles.
E eu, morando em São Luís do Maranhão, eu era nadadora da Escola Técnica Federal de lá. E o meu técnico me presenteou com esse livro, Viva Natural. E ele disse, eu quero que você ganhe essa competição. Então você não vai poder comer as coisas que você costuma comer. Você vai ter que ler esse livro e seguir à risca tudo que está nesse livro. E eu disse para ele que isso ia ser muito difícil, mas que eu ia tentar. Eu levei para casa o livro, comprei os ingredientes e comecei a fazer as receitas que estavam ali naquele livro, por um mês. Então, e aí, com aquele número de telefone, entrei em contato com o pastor Sidionil e com a professora Elisa. E aí, depois de muitas idas e voltas, porque naquela época, onde eles poderiam me receber, que era o centro de treinamento de Cotia, estava inativo, ou seja, estava sem uso naquele momento, eles estavam em outro programa. Mas eu continuei insistindo. E aí, finalmente, eu lembro exatamente como hoje, em setembro de 1990, combinamos um encontro. E foi justamente lá na Bienal do Livro, no qual ela estava autografando lá a primeira edição do livro Viva Natural pela Casa Publicadora. À tardezinha, à noite, voltamos, eu já fui junto com o pastor e a professora Elisa para a casa deles. Eu lembro até hoje, Rose, que nesse dia ela fez um waffle, né, o waffle de aveia com geleia de morango. Nunca esqueci, né? Foi o primeiro assim, encontro que tivemos junto com esse casal. E eles me aceitaram lá como estagiário. E ali foi um momento muito especial para minha vida. Lembro que eu não era adventista, né? Apenas um jovem, assim, com muitas ideias, muitas filosofias, mas querendo aprender e fazer as coisas direito, mas, no entanto, muito averso à religião, qualquer coisa desse tipo. Mesmo assim, eles me aceitaram como estagiário e eu vejo hoje a diferença que fez isso na minha vida. Eu quero falar de uma coisa, assim, bem interessante, que naquela época, logo naquele início, a professora Elisa, ela chegou, trouxe um livro, uma Bíblia e um dicionário bíblico que eu não tenho. Mas o livro foi exatamente esse. Até parece que ela pegou emprestado lá do pastor Sidionil. E falou assim, Henrique, olhe, se apegue a isso aqui. Se apegue à Bíblia e se apegue a isso aqui. Eu trouxe aqui para você estudar. E você pode ver, né, um livro bastante antigo. E eu levei a sério aquele conselho dela, né? E comecei a estudar esse livro e outros demais que ela foi indicando. E que diferença fez na minha vida naquele momento, né? Mas no final eu ganhei a competição e eu decidi, a partir daquele dia, dizer assim, se eu em um mês fui campeã, eu posso ser campeã a vida toda. E depois desse livro, eu busquei encontrar outros livros que falassem sobre isso. E assim eu recebi, através da minha irmã, um livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Lembrando que eu também não era adventista, como o Henrique não era no início, quando a gente entrou em contato. E esse livro também, junto com o de Elisa, Conselhos sobre Regime Alimentar, me ajudaram nessa caminhada de buscar cuidar mais da saúde. E com esse objetivo é que eu fui para São Paulo. Eu tinha muito desejo de aprender a cozinhar, muito. Eu falava, eu preciso aprender a cozinhar. E eu fui para São Paulo. E eu mostrei para as pessoas o livro, mostrei o endereço, as pessoas falaram, a gente sabe onde é. E eu fui até lá e tive o privilégio de cozinhar, de aprender com a Elisa na cozinha, porque ela dava cursos de culinária. E isso me despertou tanto para a culinária, eu falei, eu preciso aprender essa cozinha. Eu não sabia nada, mas ela com toda a paciência, ela ensinava os alunos ali. E eu fui uma dessas alunas e sonhando, aprendendo, com sede para querer aprender. E eu comecei a levar pessoas para esse centro, mesmo sem ser adventista, para que elas aprendessem o curso de culinária da Elisa. E foi lá no curso de Elisa que eu conheci o Henrique, que depois de um tempo que a gente se conheceu, eu também dei um livro para ele, igual a Elisa deu. A gente novamente se encontrou, ele ainda estava com um casal, no primeiro congresso de adventistas brasileiros que teve no Brasil. E a gente se encontrou lá e assim começou uma amizade que depois se tornou um namoro e depois a gente casou. Eu e minha esposa tivemos a alegria de conhecer o casal Sidionil e Elisa Biasi em 1984,
quando ainda éramos noivos e passamos pelo Centro de Treinamento de Cotia. A experiência foi definitivamente impactante e transformadora. E eu era secretária do departamento ministerial. Por conta disso também eu comecei a ter mais contato com a dona Elisa, porque ela também era diretora da AFAM, da Associação Feminina da Ala Ministerial, que cuida das esposas de pastores, né? Então foi aí que a gente começou a trabalhar juntos, né? E por muito tempo nós trabalhamos juntos, anos felizes, maravilhosos, que eu agradeço a Deus imensamente pela oportunidade que Deus me deu de poder trabalhar com essas duas pessoas, com o pastor Sidionil e a Elisa Biasi. São pessoas queridíssimas, eu amo de coração, eu as tenho como parte da minha família, tenho o maior carinho, o maior respeito por eles. E foram anos realmente maravilhosos, felizes, que eu tenho saudade mesmo. Tenho muita consideração por eles. Eu amo minha mãe. Hoje tenho família. Nita, 3 filhos, 2 netos. Uma filha adotiva. Está estudando no colégio, Olaf, tá lá. Outro meu filho está casado. Outro filho está bem. Tá tudo certo. Graças a Deus. Mas eu quero dizer para vocês que desde esse momento eles acompanharam a gente, sempre ajudando a gente. Quando a gente mudou para cá, o pastor Sidionil e a Elisa nos apoiaram muito como família. E toda vez que eu precisava de ajuda, que eu ligasse para ela, ela nunca me rejeitava. Ela sempre atendia minhas ligações, me dava atenção, me orientava a tratamentos naturais, me dava dicas. Quando eu tinha o privilégio de retornar lá e encontrá-los, sempre me aconselhando o meu esposo. Então eles fizeram muito parte da nossa história, realmente fizeram toda a diferença na nossa vida. Eu sou muito grata. Realmente, ter conhecido a Elisa Biasi e o pastor Sidionil impactou a nossa família, para que a gente tomasse escolhas que hoje nós estamos colhendo os frutos. Com cada conquista nossa, ela se alegrava e vibrava com isso também. Então, realmente, eu falo que o ministério da professora Elisa foi assim, uma coisa importantíssima. Eu falo que foi uma coisa determinante, né, para o que eu e minha família é hoje, né? Além de conhecermos e adotarmos o incrível programa de vida saudável, que nos tem sido uma bênção ao longo de todos esses anos, também fomos presenteados com uma visão de uma dimensão muito mais rica, muito mais ampla e muito mais completa da adoração. A visão de que cuidar desse templo, que é o meu corpo, também é uma forma de adorar o Criador. E depois disso, eu fui passar um longo período em um centro de treinamento, liderado pelo mesmo pastor, o pastor Sidionil Biasi, e sua esposa, Elisa Biasi. E ali tivemos uma convivência muito agradável, interessante e produtiva, aprendendo sobre as coisas de Deus, os remédios de Deus. Conhecíamos técnicas para tratamentos naturais, a alimentação natural feita por nós, a Elisa à frente desse processo, nos ensinando coisas fantásticas, extraordinárias, saborosas. Nós tínhamos a nossa própria horta e foi um período, de fato, muito gratificante para todos os que participamos dessa experiência. Depois disso fui fazer teologia e psicologia e me tornei professor universitário. O fato é que o Senhor utilizou esse trabalho do pastor Sidionil e da Elisa para que eu também pudesse fazer alguma coisa em prol dos meus semelhantes, em prol dos filhos do Senhor. Então, ali nós absorvemos muitos conhecimentos, muito aprendizado, muitas vivências, muitas experiências. E a partir disso, quando eu voltei para casa, para Curitiba,
eu mudei a minha vida, eu não queria mais, eu mudei o rumo, meus rumos profissionais, eu não queria mais o que eu estava fazendo, e eu comecei a dar cursos de culinária, e a partir daí veio o restaurante, e hoje nós somos três restaurantes, 3 Sorelas em Curitiba. Toda a minha família acabou se envolvendo, os meus irmãos. Hoje nós estamos na 2ª geração de Sorela. E eles estão aí na linha de frente, todos. E para mim é muito emocionante, porque impactou e mudou toda a minha vida, e mudou toda a vida da minha família também. Essa é um privilégio que eu pude ter de conviver com o casal Biasi, e tive na Elisa Biasi, que nos deixou semana passada, uma amiga e uma companheira de vestibular há mais de 30 anos atrás. E isso foi formidável, e o que eu tive o privilégio de aprender com eles me dá uma alegria muito grande a cada paciente que retorne, a gente poder ver o quanto é eficiente nesses resultados de uma melhora de vida dos sintomas. Esta é a obra que ainda temos algo a aprender. Temos uma obra intocada, um novo elemento para este momento que nós vivemos. E a Elisa, que perda irreparável da Elisa. Uma pessoa querida, espiritual, amiga, alegre, o tempo todo, sempre disposta a ensinar, tanto na área culinária, como na área de saúde, quanto na área espiritual. Era uma mulher de valor, uma mulher sábia. Eu não sei nem o que falar dela. Eu admirava demais a Dona Elisa Biasi, e estou muito triste mesmo por ela não estar mais conosco. Eu tive a oportunidade de digitar alguns livros dela e aprendi muito com isso, porque à medida que a gente ia repassando o material digitado, ela ia me explicando detalhes dali, dos quais eu não tinha o menor conhecimento, e que para mim isso foi um ganho maravilhoso. Então essa oportunidade que eu tive de trabalhar ao lado dela e do pastor Sidionil durante 13 anos, foi uma oportunidade assim que eu agradeço a Deus imensamente. E Deus abençoou Dona Elisa Biasi com uma mente brilhante, porque ela era brilhante, ela era especial. E ela usou essa mente brilhante que Deus deu a ela para servir ao próximo. 26 anos depois, em 2010, quando fomos fundar a comunidade adventista da Vila Olímpia, reencontrei o casal Biasi e tive então o privilégio de coordenar o projeto Viva Plenitude, uma releitura atual, contemporânea e criativa da mensagem de saúde, e treinar cerca de 400 facilitadores nesse programa. Também tive a incrível honra de supervisionar a edição dos 4 últimos livros publicados pela professora Elisa Biasi. Professora Elisa agora descansa da sua linda obra realizada, enquanto os livros da sua autoria, espalhados por milhões de lares no Brasil e no mundo, continuarão a espalhar essa maravilhosa luz. E foram dias muito felizes que passamos com eles. E eu creio que em breve vou poder dar um grande abraço na nossa querida Elisa. E sabe uma coisa que eu sempre falava aqui em casa, que ela é Elisa. E eu falava assim, quando você um dia tiver que partir desse mundo, jogue sua capa, que eu quero ficar no seu lugar como cozinheira. Eu ficava falando, brincando aqui em casa, mas de tanto respeito que eu tenho pelos ensinamentos e por tudo que ela fez por nós e pelos conselhos, que um legado que com certeza fez diferença em muitas vidas, como na nossa. O legado que ela nos deixa é muito grande. Parte dele pode ser resumido nos 16 ou 17 livros que ela escreveu e que nós temos por aí à nossa disposição. Livros excelentes, maravilhosos.
O Senhor achou por bem recolher a Dona Elisa e guardá-la até o dia da ressurreição. E para quem não conheceu pessoalmente, mais de perto, a Elisa Biasi, eu tenho certeza, vai poder conhecer no céu. Para nós é um grande privilégio ter essa mensagem de saúde, que continua atual, ainda que recebida a partir do ano 1863 por Ellen White. E é fundamental que nós continuemos a colocá-la em prática em nossa vida. E aqui eu quero destacar a figura de 3 grandes pioneiros, pastor Sidionil Biasi, doutora Elisa Biasi, doutor Manfred Krusch, pessoas que tiveram essa mensagem, esse desejo no coração ardente de continuar estudando as profecias, continuar estudando aquilo que a mensageira do Senhor tinha de revelação para a igreja, e fundaram a clínica Spa Vida Natural, antigamente Clínica Adventista de São Roque, ou Clínica Vida Natural, vários nomes, mas sempre com o mesmo propósito, o propósito de fazer com que essa mensagem pudesse ser resplandecida e, através dela, trazer restauração a tanta gente. Restauração física, mental e, sobretudo, espiritual. Eu digo que essa é uma mensagem de saúde completa, porque ela começa com o físico e termina com a salvação. Se una a nós. E nós, quem sabe, ainda temos muito a ser aprendido, né? E para que nós possamos ser esse povo que tenha a mente clara e leve essa mensagem de adoração que tem a ver com o terceiro anjo. E assim possamos estar preparados para a volta de Jesus. Esse quadro, pintado pela Elisa, é uma lembrança do tempo que todos trabalhamos juntos. Vamos seguir o exemplo de Jesus e continuar esta missão? Eu tive o prazer de fazer cursos com Elisa Biasi, Sidionil Biasi, e foi uma maravilha aprender com eles. E agora eu estou falando com você, porque Elisa Biasi deixou um legado impressionante para nós todos. Eu estou muito feliz por isso. E eu sei que você agora está engajado nesta campanha e quem não está gostaria de estar. Então, eu gostaria de fazer um apelo para você. Há uma parte no livro de Isaías, capítulo 6, em que Deus pergunta: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, depois de ter os seus lábios purificados, a sua vida purificada pela brasa que saiu do santo altar de Deus, depois de ter a vida transformada, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Elisa Biasi deixou grandes amizades, um legado impressionante para todos nós. E agora a pergunta é: o que nós vamos fazer com isso? Eu trabalho no Ministério da Prisão e fui acometido de um câncer, e teve um momento que eu tive medo. Não tive medo da morte, não tive medo da doença, mas eu tive medo de que aquilo pelo qual eu lutei a vida toda pudesse ficar no esquecimento. O que me deu segurança, paz, para eu lutar pela minha vida, foi quando meus amigos disseram: olha, o Ministério da Prisão, a capelania hospitalar, o trabalho nas favelas, esse nós vamos continuar. Não é necessário dizer para você que isso me deixou muito seguro e tranquilo. Agora fica uma pergunta. Elisa Biasi, com certeza, não teve o medo que os comuns têm, mas deve ter passado pela cabeça dela. E esse legado: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Tem livros, tem apostilas, tem muito material que Elisa deixou dos cursos que ela ministrou. E eu faço um apelo para você. Não gostaria de você se engajar nesse ministério tão impressionante, com esse legado tão impressionante? Há livros, há apostilas, há vídeos, há muitos materiais. E eu gostaria que você respondesse a este chamado, e é para isso que eu estou chamando. Para que você faça parte desse sagrado ministério, desse legado.
Não gostaria de você dizer também, assim como eu, eis-me aqui, envia-me a mim? Se você deseja que isto aconteça, eu desejo que você entre em contato, responda a este chamamento, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Agradeço muito os amigos que têm contribuído e espero que todos nós continuemos com esta sagrada missão. Que Deus os abençoe e que você possa responder, sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Muito obrigado.